Povo do Agro, hoje aqui no podcast da Copama vamos falar sobre florada dos cafés. Sabe quem está comigo aqui? Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues. Bichão. Seja bem-vindo, bichão. Que já é freguês nosso aqui, hein? Já estamos juntos aí há bastante tempo com as cooperativas aqui no sul de Minas, né? É um prazer estar aqui com vocês aqui, né? Nesse podcast, falar um pouquinho desse tema tão importante que é a florada do cafeeiro. Acho que isso aí é o melhor momento para falar sobre isso. Ô Bichão, você está colocando aí, você que é o representante BASF, né, para as cooperativas aqui no sul de Minas, e já está aí na estrada já há um bom tempo, né? Antes até da gente falar aí da florada do cafeeiro, como é que estão, né, as cooperativas, como é que está esse mercado, reta final para fechar 2024? O que você traz aí do cenário primeiro das cooperativas? O Elton, eu já trabalho com as cooperativas há bastante tempo e a gente está muito junto aí com todas elas no nosso dia a dia. O que a gente vê, o mercado é muito desafiador, né? Os preços das commodities de forma geral em baixa, né? Quando se fala em cereais, soja e milho, a gente vê o café com alta oportunidade de preços, bons preços, mas porém com a expectativa de uma pequena ou de uma baixa produção para a próxima safra. Então o produtor está muito retraído em relação a esse mercado. Então o mercado está muito, vamos dizer assim, esquisito para o ano, né? Nós estamos vivendo num déficit hídrico, nós estamos aí há mais de 150 dias né, sem chuvas, e a gente está vendo aí uma florada do café por vir. Como que vai ser essa florada, como é que vai ter, se vai ter água para esse pegamento de florada. Nós estamos com as lavouras de grãos, né, soja e milho, o pessoal preparando para os plantios, mas sem uma estrutura para ver quando que nós vamos plantar essa lavoura, né, se nós vamos começar o plantio no mês de outubro, que nós já estamos no mês de outubro. Está tudo aí a definir, Está né? tudo a definir. E eu acho que esse ano vai ser um ano da mão para a boca, né? Como a gente diz no nosso linguajar aqui. Nosso linguajar. É um ano da mão para a boca, porque o produtor vai querer fazer tudo no mesmo instante. E as cooperativas, elas estão muito preparadas, né? De forma a atender esse produtor rural, né? O seu cooperado, com os insumos, para que ele possa ter uma safra, né? A gente sabe que não existe um ano igual ao outro, mas que ele possa ter uma safra produtiva e possa colher bons resultados. Eu acredito que as cooperativas estão muito alinhadas, né, com essa necessidade do produtor rural para esse ano, o ano de 2024, que é um ano muito desafiador. Sem dúvida. Mas com certeza vai ser um ano bom. Então vamos lá. E aí eu quero entrar exatamente na nossa pauta, né, que é a nossa florada do cafeeiro. Passado essa temporada da colheita, né, o que a BASF pode trazer, o que a BASF tem de soluções para esse produtor, inclusive considerando o que você acabou de dizer aí, né, com esses desafios aí, né, dessa seca que vem persistindo e os outros desafios que podem vir. O que a BASF traz de soluções? Bom, a BASF ela é uma empresa de tecnologia e inovação. Nós somos uma empresa, primeiro líder nesse mercado de florada do café. Nós temos aí a grande satisfação, né, em um legado da BASF, que nós lançamos produtos específicos com registro para a FOMA, né, no caso aqui de um produto que a gente chama o Cantos, que foi uma renovação, uma inovação na cafeicultura. Mas mais do que isso, a BASF hoje, a gente está cada vez mais lançando moléculas novas, moléculas amigáveis, moléculas sustentáveis, que possa ser valor para a cafeicultura, né? Mas mais do que isso, que o cafeicultor consiga produzir mais, ter lavouras mais preparadas e que ele consiga ser mais sustentável. O que a gente vê? A florada do café, o agricultor, eu diria que é a maior preocupação. Porque quando você planta uma lavoura de grãos, uma soja, um milho, você vai tomar conta daquela planta. Na florada do café, nós temos que tomar conta daquela florzinha. Porque é aquela florzinha que vai encher o bolso do agricultor. É ela que determina o teu sucesso no próximo ano. E às vezes o produtor, ele está tão com a cabeça cheia de afazeres, que é colheita, que é comercialização da safra, que é os fertilizantes, que é os tratos culturais. Os boletos que estão batendo na porta, né? Fitossanitários, e ele esquece de proteger aquilo que vai ser o futuro dele, próximo ano. Então, Bichão, queria pegar um gancho exatamente aí. Você falou aí do Cantos, que é um indicado, né, uma aplicação, né, preventiva. Eu queria falar exatamente sobre isso. Muito se discute, né, e fala, gente, vocês precisam ter um cuidado preventivo e sair das questões corretivas, que é muito mais caro, muito mais difícil e pode não conseguir o resultado que se espera. Então, qual que é a importância dessa aplicação antecipada, né, durante essa fase aí da pré-florada, né, e como que isso vai influenciar diretamente na qualidade desse café?
Bom, os produtos da BASF, quando a gente fala, nós temos aí a BASF, nós temos alguns produtos direcionados para essa proteção de florada. Nós temos o Cantus, o Comet, nós temos o Orquestra e nós temos o Tuto, que é um hidróxido de cobre, que é um produto que vai ajudar na proteção. O que acontece? Hoje, quando você se fala numa aplicação preventiva, o produto ele vai entrar na planta, ele vai estar, se você tem uma fonte alta de inóculo naquela área, o produto vai proteger essa planta. Na hora que essa florada acontecer, que cair a pétala da flor, que é uma porta de entrada para o patógeno, a planta está protegida, a doença não entra. Quando você não tem essa proteção, o que acontece? O patógeno vai entrar na planta, ele vai colonizar, vai fazer o seguinte, vai aumentar a pressão da doença nessa planta, o produtor acaba tendo essa perda. E perde muito. Se a gente, eu costumo falar o seguinte, a foma é um ladrão invisível que você tem, que você só vai visualizar ela ou em janeiro do próximo ano, que já a gente fala na estrutura de chumbão da planta, ou na colheita, que você vai ter uma frustração de safra. E aí não tem muito o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Aí você vai ter que trabalhar para o próximo ano. Então, o produtor ele tem que preocupar em fazer as aplicações preventivas para que ele possa ter uma planta estruturada fisiologicamente e, mais do que isso, ela tem que estar preparada para receber uma florada, consequentemente ela segurar, ela ter uma retenção dessa florada sem a presença do patógeno, sem a presença da doença, para que ela tenha um desenvolvimento, um crescimento, desenvolvimento de fruto e, consequentemente, uma boa produtividade lá na frente. Então, nós da BASF, nós temos hoje os melhores produtos para essa solução. Quando a gente leva isso para um produtor rural, a gente leva sabendo que é o seguinte, produtor, faça suas aplicações preventivas, que nós, com certeza, você vai ter uma boa produtividade e você vai ter uma lavoura mais preparada, uma lavoura melhor fisiologicamente, para que você possa ter lavouras cada vez mais produtivas no futuro. E lembrando, né, Bichão, isso aí não é papo de consultor não, que você está dizendo o seguinte, isso é real, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. O controle dessas invasoras, né? Elas vão impactar diretamente no desenvolvimento das plantas. Aí eu queria que você trouxesse para mim a experiência no campo. Como hoje, né? Poxa, olha a história aí, nós estamos em 2024. Hoje, esse produtor, esse cooperado, ele está mais conscientizado? Isso que você acabou de falar, isso é uma realidade ou ainda tem um desafio grande de convencimento? O grande desafio que eu acho que nós temos como engenheiro agrônomo que nós somos e técnicos de campo é justamente conscientizar o produtor rural a fazer uma aplicação preventiva. É tipo uma doença no ser humano. Se você trata de uma doença preventivamente, é muito melhor que você ir para o hospital e ter que tomar alguns antibióticos, alguma coisa que vai te prejudicar no futuro. E efeitos colaterais. E efeitos colaterais. Então, o que acontece? Quando você faz aplicações preventivas que você consegue sanar, né, porque nós já temos o histórico da área. O agricultor, ele tem lá na sua lavoura de café um talhão que ele sabe que é problema. Ele tem aquela lavoura que foi esqueletada, que está propícia para ter uma boa florada, uma florada que ele espera ter uma boa produtividade no próximo ano. Então, ele conhece a lavoura dele até mais do que um consultor, até mais que nós como técnicos. Ou seja, ele é capaz de determinar, quer dizer, sem surpresas, né? Se ele está com esse acompanhamento, né? Ele tem esse histórico, capaz de determinar o que ou não fazer. E aí, esse é o maior desafio que nós temos, porque alguns produtores, eles ficam imaginando, porque está muito seco, a planta não transloca. A planta do café, ela não morre, porque se ela parasse de translocar ou respirar no inverno, ela morreria. Então, ela vai ter, realmente, ela baixa o metabolismo dela. Mas precisa fazer as aplicações porque é o seguinte, o que a gente vê hoje, principalmente com as doenças de inverno que a gente fala? Que tem um monte de doenças, né? O molhamento foliar. No inverno nós temos um molhamento foliar muito grande na planta. Isso vai ser o prato cheio, no caso do desenvolvimento de uma foma. Se você faz as aplicações preventivas no inverno, a gente consegue sanar esse problema para o agricultor. Então você está preparando uma lavoura que vai ter uma estrutura de uma boa florada e um bom pegamento de florada. Agora, o que acontece? Às vezes o produtor fala assim, eu só vou fazer a aplicação pós-florada. Aquilo que eu falei, quando a pétala cai, é uma porta de entrada do inóculo, do patógeno. Quando entrou o patógeno, você não consegue controlar mais. Você vai ter, aí já é um controle curativo. Aí é remediar, né? Aí é remediar, mas você já perdeu ali 1, 2, 3, às vezes até uma roseta, né, de um ramo de café. E aí já aconteceu a perda. Então nós não podemos deixar
isso acontecer, é perder essa produção. Nós queremos cada vez mais reter essa produtividade. E nós temos condições para isso se o produtor fizer as aplicações de forma correta, no momento correto, a gente fala no time correto, para que ele possa ter a melhor proteção da sua lavoura. Produtor, faça o dever de casa. É bem isso, né? É isso aí. Ô, Bichão, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse aqui alguma dica, ó, quais as recomendações BASF e também, né, lembrando que quando nós trazemos esse momento de discussão, é exatamente isso, essa isenção, porque você não está indo lá na propriedade para vender algo, né, ou convencer, mas que o nosso cooperado ele possa ter esses depoimentos, esse entendimento para tomar de decisão. É óbvio, mas tem que ser dito, né? Às vezes o produtor está com um produto no barracão, ele está com um produto lá no barracão dele, esperando a hora para aplicar. E aí a gente fala o seguinte, é a hora que ele perde, é a hora que ele perde. Então, nós da BASF, nós temos um trabalho muito focado e técnico, nós temos aí o Cantos com mais de 20 anos de mercado, com sucesso, né, em termos de resultados. Nós temos a Orquestra, que veio agora, uma carboxamida, que veio também para o mercado de café, tendo uma excelente eficácia no controle dessas doenças de inverno. Desenvolvimento tecnológico, né? E são moléculas inovadoras. Mas mais do que isso, a gente tem que conscientizar o produtor rural a cada vez mais ele entender que quando ele faz as aplicações preventivamente, ele sempre vai ganhar. E nós, da BASF, nós falamos muito isso. Produtor, faça aplicações preventivamente. Nos nossos dias de campo, lá da Fundação Procafé, nós fizemos evento lá no Sim Café, no Gustavo Renó, participamos dos Congressos Brasileiros de Pesquisa da Cafeeira. Se a gente pegar todas as pesquisas do Congresso de Pesquisa da Cafeeira dos últimos 20 anos, tem lá os resultados que estão nos anais de todas as aplicações, principalmente da Boscalida, que é o Cantos, da Piracosobina, que é o Compte, aplicado preventivamente com os melhores resultados em produtividade. Então, nós já temos isso. Estudos comprovados. O que precisa é realmente o agricultor, o produtor rural, entender que isso é valor para ele, porque todo mundo hoje preza pela produtividade. E nós, da BASF, nós queremos justamente isso. Nós não queremos chegar lá e falar assim, produtor, você vai fazer mais aplicações. Não. Nós queremos que você vai fazer uma que faça preventivo. Que você fazendo preventivamente, você consegue ter boas produtividades. É melhor você fazer, se fazer uma pergunta para mim, Alexandre, qual que é a sua recomendação? Aplicar preventivamente ou pós-florada? Preventivamente. Antes da florada, o resultado é muito melhor que depois da florada. Tá dada a dica, só não faz se não quiser, e você falou a palavra-chave. No final do dia, todo produtor busca produtividade, porque é isso que vai fazer a diferença no negócio dele. É isso aí. E nós estamos passando por um momento que é o momento de precificação boa de café. Então agora está na hora do produtor encher o caixa. Vamos encher o caixa. Dinheiro. Ele tem que fazer dinheiro, porque nós sabemos que é cíclico. Uma hora vai voltar. Então, nesse momento agora, é ter produtividade para ganhar dinheiro. Você pode afirmar aí com certeza, e eu vou estar junto com você, que as coisas vão mudar. Mas espero que demore. Que demore, mas de café fica melhor. Alexandre, um abraço mais uma vez. Prazer, Hélio, tudo de bom. Um e parabenizar as cooperativas pelo trabalho que elas têm feito, né, junto ao cooperado dela, que acho que esse é o diferencial. Cada vez mais estarmos juntos com o produtor rural, levando soluções integradas. Legal, esse é o slogan meu. O Povo Cop. É isso aí. O Povo do Agro, vamos ficando por aqui com o podcast Copama, o Povo do Agro. Semana que vem tem mais. Fique com a gente.